Professor Silvio, sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, trabalho no Departamento de Física e nos programas de ensino de Física e ensino de Ciências. E nesses programas a gente tem trabalhado muito com a questão de formação docente e, mais recentemente, trazendo para esse campo de trabalho os recursos tecnológicos ou as tecnologias, mais especificamente as tecnologias digitais, né? Então, a fala que a gente fez ontem aqui relativa a essa questão é relacionada a um tema que tem sido cada vez mais relevante, que é a competência tecnológica, que quer dizer a capacidade que as pessoas têm de usar de maneira eficiente os recursos tecnológicos. E aí a gente parte de um primeiro conceito inicial, que é o conceito de competência, né? Que é a mobilização dos conhecimentos que o indivíduo tem para resolver determinadas situações. Então, essa mobilização, ela pressupõe, então, que o sujeito empregue, use, faça uso, então, dos seus conhecimentos. Nesse sentido, a gente passa a tratar da questão do exercício da docência, que pressupõe determinados conhecimentos que são específicos para o exercício profissional do professor. E aí, a gente traz como elementos teóricos referenciais o que a gente chama de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que são ideias que têm sido construídas e complementadas a partir de uma ideia inicial de Schumann, lá de 1986, que ele traz o conceito de competência pedagógica do conteúdo. Então, o primeiro conhecimento que o professor precisa ter é um domínio de conteúdo que diz respeito, então, aos elementos disciplinares, né? Então, se eu sou professor de física, quais são os conceitos e conteúdos da física ou da química, da biologia, da área de linguagens, artes e assim por diante. E aí, o papel do professor, quando vai na sala de aula, é apresentar esse conhecimento construído cientificamente de maneira que ela possa ser compreensível por parte dos alunos. E essa transposição, então, do conteúdo para algo que seja compreensível a partir das diversas faixas etárias da escolarização é chamado, então, por Schumann de conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Mais tarde, digamos assim, com a intensificação da disponibilização dos recursos tecnológicos, surge, por parte de Mishra e Kellyan, um novo conceito que é o conhecimento tecnológico. Quer dizer, a gente passa a usar recursos tecnológicos, celular, computador, tablet, uma série de outros elementos, e que isso também passa a estar integrado dentro do espaço escolar. Então, é um novo conhecimento que o professor precisa adquirir e aperfeiçoar e integrar com os outros dois, que é o pedagógico e o conhecimento do conteúdo. Então, surge esse conceito de conhecimento pedagógico, tecnológico do conteúdo, e que é o que vai determinar a competência tecnológica do professor. Então, o que é essa competência tecnológica do professor? É colocar em prática o exercício do seu conhecimento tecnológico, do conhecimento pedagógico, no sentido de transformar elementos de conteúdo, representações novas que podem facilitar o entendimento e a aprendizagem dos estudantes. Então, nesse contexto é que a gente cria, então, esse novo conceito de competência tecnológica docente, e que vem sofrendo alguns elementos no sentido de dizer o seguinte: como é que a gente vai avaliar essa competência dos professores? Então, a gente precisa criar dimensões, criar critérios, indicadores, no sentido de propor elementos que a gente possa ter digamos assim, um elemento inicial de entendimento de que nível está essa aplicação da tecnologia dentro dos espaços escolares, dentro dos espaços de sala de aula. E aí existe uma série de, digamos assim, de padrões europeus, chineses, na própria América Latina, e o Brasil está, digamos assim, trabalhando muito nesse sentido ultimamente, especialmente em conjunto com a Europa, né, no sentido de criar um modelo de padrão, ou seja, que dimensões a gente poderia analisar dessa competência do professor, e indicadores que também a gente possa dizer o seguinte: são elementos que vão dar dados e informações iniciais que vão permitir você ter um foco mais preciso em relação às formações, ou seja, o que as formações, como no caso aqui do PDE, quando for trazer a questão da tecnologia, da integração da tecnologia para os espaços de sala de aula,
qual é o foco que a gente precisa trabalhar nessas formações dos professores, ou seja, quais são os elementos de maior dificuldade, de facilidade, no sentido de que isso possa ter um resultado de eficiência nesse processo de integração das tecnologias nos espaços escolares. Então essa basicamente é a síntese, né, da fala que a gente teve ontem aqui dentro desse processo.